Muitos gigantes da fé moldaram a história do cristianismo, mas poucos tiveram um impacto tão profundo e duradouro quanto John Owen. Você já ouviu falar em John Owen? Se não, prepare-se para conhecer um dos maiores teólogos puritanos de todos os tempos. Um homem cuja busca pela santidade e conhecimento de Deus atravessa séculos e continua a influenciar cristãos até hoje. John Owen não foi apenas um teólogo brilhante, mas um homem que viveu intensamente sua fé em tempos de grandes desafios. Sua vida foi marcada por guerras, perseguições e tragédias pessoais, mas, acima de tudo, pela busca incansável por uma comunhão genuína com Deus, o que fez dele um dos maiores pensadores cristãos da história. Como ele enfrentou as dores da vida e transformou isso em uma teologia profunda e prática. Isso é o que nós vamos descobrir. Ao longo deste vídeo, você verá como suas lutas pessoais moldaram seu caráter e a sua fé. Vai ver também frases que continuam ecoando até hoje e nos ensinam lições poderosas. Você sabia que ele perdeu quase todos os seus filhos e mesmo assim permaneceu firme na fé? Descubra como isso o transformou. Queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Graça e paz para você que está comigo aqui mais uma vez ou pela primeira vez. Pedimos, antes de continuarmos essa maravilhosa biografia, que se você ainda não for inscrito em nosso canal, que se inscreva neste momento, ative as notificações e deixe aqui a sua sugestão, seu comentário, seu pedido de oração. Ficaremos felizes em responder você. Amém, queridos? Para entendermos John Owen, precisamos voltar no tempo. Ele nasceu em 1616, um período de grande agitação na Inglaterra. O país vivia uma tensão crescente entre os reis absolutistas e o parlamento. Era um conflito que culminava em uma sangrenta guerra civil. A igreja anglicana estava no centro dessa disputa e os puritanos, um grupo de reformadores que buscavam uma igreja mais fiel às escrituras, enfrentavam perseguições severas. John Owen nasceu na pequena cidade de Standhampton. Seu pai era pastor e desde cedo ele foi exposto à fé cristã. Mas John não era uma criança comum. Ainda jovem, demonstrava uma inteligência excepcional e um desejo profundo pelo conhecimento das Escrituras. Aos 12 anos, ele ingressou na Universidade de Oxford, um feito notável para a sua idade. Lá, mergulhou nos estudos clássicos e teológicos, dedicando-se até 18 horas por dia à leitura e à escrita. Seu objetivo: tornar-se um dos maiores teólogos de sua geração. Porém, apesar de todo o seu conhecimento acadêmico, algo ainda faltava. John dominava as doutrinas da fé reformada, mas algo o atormentava. Ele não tinha certeza da sua própria salvação. Embora soubesse tudo sobre Deus, sentia que ainda não conhecia Deus de fato. Essa luta interna o acompanharia por anos, até que um evento inesperado mudaria sua vida para sempre. John era um jovem brilhante, mas a dúvida e o medo o consumiam. Imagine dedicar sua vida inteira ao estudo de Deus, mas ainda sentir um vazio enorme dentro de si. Foi exatamente assim que John Owen viveu por muitos anos. Ele tinha um profundo conhecimento das doutrinas reformadas, mas a dúvida e o medo o consumiam. Ele não tinha certeza da sua salvação e sentia que sua fé era mais intelectual do que real. No entanto, Deus havia preparado um momento específico para transformar a vida de John para sempre. Em 1642, aos 26 anos de idade, John Owen foi a Londres acompanhado de um primo para ouvir um famoso pregador chamado Edmund Calame.
Mas ao chegar na igreja de Santa Maria Andermatt, um imprevisto aconteceu. Calame não pôde pregar naquela manhã e um pregador desconhecido assumiu o púlpito. O primo de Owen sugeriu que eles fossem embora, mas Owen sentiu que deveria ficar. Aquele pregador desconhecido escolheu Mateus capítulo 8, versículo 26 como texto base para o sermão. Porque temeis, homens de pequena fé. E de alguma forma, aquelas palavras atravessaram o coração de John como uma espada. Naquele instante, o Espírito Santo removeu suas dúvidas e lhe deu a certeza da salvação. Ele entendeu de uma vez por todas que sua segurança não estava em seu conhecimento, mas na obra completa de Cristo na cruz. Aquele culto mudou a vida de John para sempre. Sua teologia não era mais apenas um sistema de ideias. Agora era um relacionamento vivo com Deus. A certeza da salvação que ele tanto buscava foi concedida pela graça. Essa experiência marcou profundamente seus escritos, tornando-os não apenas intelectualmente robustos, mas também espiritualmente transformadores. Agora sua fé fortalecida, John Owen estava pronto para enfrentar os desafios que viriam. Mas ele não sabia que estava prestes a viver uma das fases mais difíceis e dolorosas de sua vida. Imagine, queridos, construir uma família, ver seus filhos nascerem, segurá-los em seus braços e pouco tempo depois ter de enterrá-los. Agora, repita esse ciclo 11 vezes. Essa foi a dura realidade de John Owen. Ele enfrentou uma das maiores dores que um ser humano pode suportar, a perda de todos os seus filhos. Mas em vez de deixá-lo amargurado, essa dor fez dele um homem de profunda comunhão com Deus. Em 1644, John Owen se casou com uma jovem chamada Mary Hawke. Eles viveram juntos por 31 anos e durante esse tempo, Mary lhe deu 11 filhos. No entanto, o que deveria ser um lar cheio de risadas infantis se tornou um lugar de luto constante. Todos os seus filhos morreram na infância, exceto um, que sobreviveu até a juventude, mas também faleceu precocemente. Nenhum descendente de Owen permaneceu vivo. Seus escritos revelam muito sobre sua teologia e sobre sua fé, mas há algo que quase nunca aparece em suas obras: relatos pessoais sobre suas perdas. John nunca escreveu diretamente sobre o luto pelos filhos, nunca expressou publicamente sua dor. No entanto, o impacto dessa experiência pôde ser sentido na profundidade com que ele trata sobre sofrimento, fé e comunhão com Deus. Ele compreendia como poucos o que significa andar no vale da sombra da morte. Muitos teriam desistido, se revoltado contra Deus ou abandonado a sua fé. Mas John fez exatamente o oposto. Ele se aprofundou ainda mais nas Escrituras e buscou ainda mais a presença de Deus. Essa experiência moldou sua pregação, sua escrita e seu ministério. Seus sermões não eram apenas palavras, eram o fruto de um homem que havia sofrido intensamente e ainda assim confiava plenamente na soberania de Deus. Mesmo diante de tanto sofrimento, John Owen não se afastou do chamado do Senhor na sua vida. Pelo contrário, ele se tornou um dos teólogos mais influentes da história. Mas havia mais desafios pela frente. Imagine, queridos, viver em uma época em que suas crenças poderiam custar sua posição, sua liberdade ou até mesmo a sua própria vida. John Owen não foi apenas um teólogo brilhante. Ele foi um homem que se posicionou no meio da tempestade política e religiosa da igreja do século XVII. Um tempo de guerras, revoluções e perseguições. E John esteve no centro de tudo isso. Em 1642, a Inglaterra mergulhou em uma guerra civil sangrenta entre os defensores do rei Carlos I e os partidários do parlamento. Owen, que era um capelão e defensor da liberdade religiosa,
tomou o lado do parlamento. Isso lhe custou sua posição como pastor em sua cidade natal e o forçou a se mudar para Londres. A vida de John mudaria para sempre em 1649, quando ele foi chamado para pregar diante do parlamento logo após a execução do rei Carlos I. Sua eloquência chamou a atenção de ninguém menos que Oliver Cromwell, o líder militar que comandava as forças parlamentares. Oliver ficou tão impressionado com Owen que o convidou para acompanhá-lo em sua campanha militar na Irlanda. A aliança com Cromwell abriu portas e trouxe desafios. Em 1651, John foi nomeado reitor da Christ Church College, a principal instituição de Oxford. Pouco tempo depois, também se tornou vice-chanceler da universidade. E qual era a sua missão? Reformar o ensino teológico, combater heresias e manter a universidade alinhada com os princípios puritanos. Mas o jogo político sempre muda. Quando Oliver Cromwell morreu em 1658, o poder dos puritanos começou a desmoronar. Em 1660, a monarquia foi restaurada com Carlos II no trono e os dias de influência política de John chegaram ao fim. O novo rei decretou o ato de uniformidade, que expulsou milhares de pastores puritanos de suas igrejas. John, que antes tinha influência em Oxford e agora era um pregador sem púlpito, um líder religioso forçado à clandestinidade. A carreira política de John Owen chegou ao fim, mas sua missão não estava nem perto disso. Ele continuou pregando, ensinando e escrevendo, mesmo sob perseguição. Mas como um homem sem igreja, queridos, conseguiria se tornar um dos maiores escritores cristãos da história? Se a história e influência política de John Owen chegou ao fim, sua missão como teólogo estava apenas começando. Ele poderia ter se silenciado, mas escolheu pegar a pena e transformar sua fé em palavras. E qual foi o resultado? Obras que não apenas moldaram a teologia protestante, mas que continuam sendo estudadas séculos depois. Entre os muitos livros que John escreveu, um dos mais impactantes foi A Mortificação do Pecado. Nele, John Owen ensina que o cristão deve lutar contra o pecado diariamente, nunca confiando na própria força, mas sim no poder do Espírito Santo. Essa obra se tornou um clássico da espiritualidade cristã e influenciou grandes pregadores ao longo da história, como Charles Spurgeon e John Piper. Ainda hoje, muitos cristãos encontram nesse livro um guia para a santificação. Outro grande tema que John abordou foi a comunhão com Deus. Em seu livro A Comunhão com Deus, ele explica como os cristãos podem se relacionar com cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de forma íntima e profunda. Esse livro trouxe uma nova compreensão sobre o relacionamento entre Deus e os cristãos, influenciando gerações de teólogos e pastores. Mas talvez a obra mais teologicamente profunda de John tenha sido A Morte da Morte na Morte de Cristo. Neste livro, ele defende a doutrina da expiação limitada, argumentando que Jesus morreu especificamente para salvar os eleitos de Deus. Esse livro se tornou um marco na teologia reformada e ainda é amplamente estudado por quem deseja entender a doutrina da salvação. John escreveu dezenas de livros, cobrindo desde a natureza da igreja até a perseverança dos santos. Mesmo após sua morte, sua influência continuou crescendo, moldando a teologia puritana e reformada. Depois de uma vida intensa, marcada por perseguições, liderança política e profundos escritos teológicos, os últimos anos de John trouxeram novos desafios. Mas mesmo diante da fraqueza física, sua fé permaneceu inabalável. Os últimos anos de John Owen foram marcados por uma saúde debilitada. Ele começou a sofrer de doenças respiratórias e outras complicações que aos poucos o afastaram da vida pública. Sem forças para pregar ou participar ativamente das discussões políticas,
Ele se dedicou inteiramente à escrita e à oração. Mas mesmo com o corpo enfraquecido, seu espírito permaneceu firme. Ele nunca duvidou da graça de Deus, nem do propósito de Deus para a sua vida. Dias antes de sua morte, John Owen escreveu sua última obra, As Meditações sobre a Glória de Cristo. Esse livro foi sua despedida teológica, um convite para que os cristãos contemplassem a beleza de Cristo acima de todas as coisas. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas encarava a morte não como o fim, e sim como a porta de entrada para a glória eterna. No dia 24 de agosto de 1683, John Owen respirou pela última vez. Suas últimas palavras registradas foram dirigidas a um amigo que lhe trouxe a notícia de que seu último livro estava sendo publicado. Em resposta, John lhe disse, abre aspas, eu estou indo para onde Cristo está, mas agora ele está se manifestando a você nesses escritos. Fecha aspas. Assim partiu John, deixando um legado imortal. Ele não buscou riquezas nem fama, mas sim a glória de Deus em sua vida. E essa busca fez dele um dos maiores teólogos da história cristã. Mas a sua história não termina aqui. Séculos depois, suas palavras ainda ecoam, influenciando gerações. Embora a vida de John Owen tenha chegado ao fim em 1683, seu legado continua a viver. Suas obras, ensinamentos e exemplos de santidade têm influenciado incontáveis cristãos, pastores e estudiosos, até mesmo nos dias de hoje. Ele é lembrado não apenas por sua erudição, mas pela profundidade de sua espiritualidade e compromisso com a verdade. As obras de Owen, especialmente a mortificação do pecado, a natureza da comunhão com Deus e a morte da morte, na morte de Cristo, continuam a ser leituras essenciais em muitas faculdades de teologia ao redor do mundo. Elas não são apenas um testemunho do seu intelecto, mas também um reflexo de sua vida de fé. Esses escritos não são apenas teorias ou teologias distantes, são convictas exortações para que os cristãos busquem a santidade, a mortificação do pecado e um relacionamento profundo com Deus. O legado de John é uma vida viva, não apenas uma história distante. A influência de John se estende a muitos pastores e teólogos contemporâneos como John Piper, Sinclair, Ferguson e muitos outros, que frequentemente citam e recomendam suas obras. Sua busca pela santidade e pela profundidade do conhecimento de Deus tornou-se uma marca da teologia reformada. John Owen não é apenas uma figura do passado. Seu impacto ecoa através das gerações, nos lembrando que a verdadeira teologia não é uma busca intelectual sem vida, mas uma busca espiritual, uma jornada contínua com Cristo. Além da teologia, o maior legado de John é sua busca incessante pela santidade. Sua vida e escritos nos desafiam a não sermos apenas leitores passivos das Escrituras, mas praticantes fervorosos, comprometidos com a mortificação do pecado e com a busca pela pureza diante de Deus. A santidade para John não era um esforço isolado ou um ato de perfeição momentânea. Era uma luta diária contra o pecado, uma busca incessante pela conformidade à imagem de Cristo. Esse é o convite de John para todos nós. Viver uma vida de santidade, em constante luta contra o pecado, mas firmemente ancorados na graça de Deus. Mesmo após a sua morte, John Owen deixou para a igreja um testemunho final de esperança e confiança na obra de Jesus. Ele nos ensina que, apesar de nossos sofrimentos e desafios, nosso futuro em Cristo é certo e glorioso. Sua vida, e especialmente sua morte, são um convite à esperança e à confiança no Senhor até o último dia. Em meio à dor e ao sofrimento, John nunca perdeu sua esperança. Ele sabia que o fim de sua vida terrena não era o fim, mas apenas o início de uma eternidade com Cristo. Sua vida nos ensina a buscar essa mesma esperança, a viver com os olhos voltados para a eternidade. A vida de John nos desafia a ser mais do que apenas teólogos ou estudiosos.
ela nos chama a ser cristãos fervorosos, comprometidos com a verdade, com a santidade e com o amor a Jesus Cristo. Em um mundo tão volátil, a firmeza de sua fé continua a nos inspirar, a nos desafiar a sermos fiéis até o fim. Que possamos, queridos, como ele, buscar o Cristo que ele tão profundamente amou. Queridos, se essa história tocou o seu coração, pedimos que você curta este vídeo, que você faça missão junto conosco, compartilhando essa mensagem com mais alguém, para que assim esta plataforma possa recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. Aqui embaixo você pode interagir conosco através dos comentários, deixando o seu testemunho, a sua sugestão, a sua mensagem. Vamos ler todos os comentários, amém? Queridos, na descrição, caso você tenha interesse de se transformar em um guerreiro, uma guerreira de oração, nós indicamos o material que está na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Acesse e, se fizer sentido para você, busque ao Senhor, abençoe a si mesmo e, fazendo isso, você estará abençoando o nosso canal também a crescer e a continuar aqui. Amém? Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.